E aí, você tá passando por algum problema ou situação que você tá tentando resolver? Hoje eu vou compartilhar com vocês duas coisas que a gente tem que estar muitíssimo atentos para não nos atrapalhar nesse processo. Quando a gente presta atenção a esses dois elementos e tenta ou os remove permanentemente de cena, as coisas tendem a melhorar muitíssimo. Vamos bater esse papo? Bom, gente, eu quero começar esse vídeo já dizendo para vocês que muito provavelmente essa conversa não vai ser fácil, não. Aliás, eu vou trazer à tona esses dois elementos, mas tem um terceiro antes disso tudo que eu já quero pontuar com você. E pontuar na questão de que, quando a gente se torna adulto e a gente começa a ter que enfrentar aí as nossas próprias questões, os nossos próprios problemas, cada vez mais a vida e as situações vão demandar da gente bastante maturidade, por assim dizer. E quanto mais maturidade a gente tiver nessas situações, melhores serão os desfechos. Isso eu posso te garantir. E quando a gente tem maturidade, tudo flui de forma mais fácil, mesmo que a gente esteja lidando com um desafio, um problema gigantesco. Ok, mas vamos falar então logo desses dois pontos que eu quero discutir com vocês hoje. Eu tô falando, gente, de drama e reatividade. Se você já assistiu a algum dos meus vídeos aqui no canal, provavelmente você já me ouviu falar, pelo menos citar algumas questões a respeito de drama. Eu acho que o drama, na realidade, ele dificulta a nossa vida em vários aspectos, mas vou apontar aqui com vocês que a reatividade também. E vou te explicar o que são essas duas coisas e o que a gente pode fazer de diferente. Bom, gente, quando a gente está no drama, ou quando a gente reage sem pensar, a gente não está lidando com a situação de fato. A gente acaba colocando a nossa energia em algo periférico, por assim dizer, que se confunde um pouco com o problema raiz, mas que não é. Muitas das vezes não é incomum que a gente acabe piorando a situação em torno daquele problema, o que dificulta a gente ainda mais em lidar com a questão de fato. Então a gente cria esse monte de distrações e não olha para o que tem que olhar. Quando a gente tem uma reação, não é incomum que a situação que já é problemática piore ainda mais. Como eu já disse em outros vídeos, tanto o drama quanto a reatividade, eles são escudos para a gente não lidar com o que a gente de fato sente. E a gente os usa para dizer para nós mesmos que a gente está olhando de fato para a situação. Na realidade, a gente não está nem olhando nem sentindo o que ela nos causa. E aí a gente passa a lidar com as consequências tanto do drama quanto da reatividade. Não mais com o que causou tudo aquilo. É importante a gente destacar que quando a gente faz drama em alguma situação, ele sempre tem uma intenção. O drama, ele tem como intenção despertar algo no nosso interlocutor, seja a pessoa que causou o problema pelo qual a gente está fazendo o drama, ou pelas pessoas que convivem com a gente. Então, o drama, ele vai sempre buscar isso, despertar um sentimento, seja de culpa, de pena. A gente espera despertar no outro uma resposta desejada, uma resposta específica. E eu sinto lhe informar, mas o drama, ele é uma manipulação velada, porque ele tem em si o foco em obter determinado resultado. Por outro lado, eu quero te lembrar que o drama não causa conexão. Quando a gente tá no drama, a gente parece sentir, quando na realidade a gente não sente. Isso gera afastamento entre as pessoas. Quero te lembrar também que se você tem um problema com alguém, o primeiro passo para você resolver ele é gerando conexão e não afastamento. Vocês têm que estar minimamente na mesma página para que essa conversa, esse diálogo possa acontecer. Bom, já a reatividade também é uma resposta, porém ela é um pouco diferente. Aquele impulso que a gente tem quando a gente sente algo de agir. Daí vem o termo, né? Reação. A gente briga, a gente faz um escândalo, às vezes vai até para violência física também. E aí tem a mesma proposta do drama nesse sentido, é não dar espaço para o que a gente está sentindo, porque aquilo é muito desconfortável. Então, dois exemplos clássicos aqui. Você sentiu raiva numa situação, vai lá e dá um soco na cara de alguém. Ou você tá com saudade do ex, o que você faz? Liga para a pessoa. Ambos os cenários aqui são situações nas quais o indivíduo tá com muita dificuldade de lidar com o que sente e ficar com o que sente. A pessoa precisa partir para uma ação. A gente cai no engano de que porque a gente sente algo, a gente precisa agir. A gente usa essa ação como algo para suprimir, por assim dizer, aquilo que a gente está sentindo e talvez extravasar, colocar para fora tudo aquilo que está gerando tanto desconforto na gente. Tá, então depois de explicar o que é drama, o que é reatividade, como que essas duas coisas atrapalham a gente de resolver os nossos problemas? Vou usar aqui um exemplo para ilustrar da melhor forma possível. Vamos dizer que tem uma pessoa que tem um namorado aí que é um pouco difícil sobre alguns aspectos.
Esse namorado, quando bebe, dá vexame, começa a beber, depois não consegue parar mais. A reação dessa pessoa, ela se sente tão envergonhada nesses contextos que ela acaba fazendo o quê? Ela faz um escândalo, ou quando ele bebe, larga ele no meio da rua sem chave e fala para as outras pessoas: olha o que ele fez comigo, como ele me envergonhou, bastante no mental, pensando isso não podia ter acontecido. A pessoa se sente tão constrangida nessa situação, devido a isso que pode ter sido para ela um grande desrespeito, que ela acredita que precisa ou fazer o drama ou partir para uma ação retribuindo na mesma moeda. Porém, lembra quando eu disse lá que quando a gente faz drama ou a gente reage, a gente não lida com o problema raiz? Pois então, vamos a esse ponto. Qual que é o problema aqui? Não é que quando ele bebe ele dá vexame, é que essa pessoa, esse parceiro, tem problemas com bebida, tá? E aí qual que seria uma resposta, por assim dizer, um pouco mais adequada dentro dessa situação? Mas eu diria aqui que o primeiro passo seria silenciar e talvez se retirar da situação. A gente querer argumentar e falar e qualquer outra coisa também não vai fazer sentido nesse contexto, porque não tem efeito nenhum a gente querer argumentar, por exemplo, com uma pessoa embriagada, não é mesmo? E é um engano a gente achar que quando situações assim acontecem, a gente tem que agir de imediato. Na realidade, quando a gente está numa situação assim, que a gente está sendo muito exposto, o melhor é a gente silenciar e se retirar, se a situação permitir, para que depois você possa trazer a situação à tona, em um momento no qual você consiga endereçar aquela situação da forma apropriada, com a seriedade que ela merece, sem drama e sem reatividade. Então, nesse contexto, depois sim de refletir, entender quais necessidades foram desrespeitadas, que aí essa pessoa, essa parceira, pode trazer à tona isso com o tal do namorado. Quero lembrar que na grandíssima maioria das vezes, quando a gente age por impulso em situações como essa, a gente não vai estar no nosso melhor. As nossas ideias ficam bagunçadas, ficam confusas, a gente age no calor da emoção. Quando a gente quer endereçar um problema, eu quero te lembrar que para a gente solucionar algo, a gente não vai usar só da emoção ou só da razão. Mas na realidade a gente precisa de um casamento entre essas duas coisas. Os sentimentos são o que vão te indicar que tem alguma necessidade que foi desrespeitada ou não atendida. E eles estão ali a seu favor. Sentir está a nosso favor, porque é o nosso alarme interno para dizer: epa, algo aqui está fora de lugar, eu devo prestar atenção nisso. E aí a gente precisa da parte racional também para a gente dizer, bom, como que eu quero que as coisas sejam daqui para frente? Se a gente usa só o racional e a gente ignora os nossos sentimentos, a gente corre o risco de passar pano para pessoas e situações que a gente não deveria. Porque se a gente se sente de determinada forma, se a gente sente que houve um desrespeito, se a gente se sente humilhado ou qualquer outra coisa nesse sentido, a gente tem sim que endereçar essa situação, porque isso não é ok. Só que aí, quais são as consequências no cenário do drama e da reatividade? Eu diria que a gente tem duas possíveis consequências aí que podem acontecer de forma bem comum. A primeira e típica reação vai ser que a outra pessoa vai te culpar pela sua reação. Então vamos dizer, a moça largou o rapaz no meio da rua, no meio da noite, bêbado, sem chave para ir para casa. Muito provavelmente esse rapaz vai culpá-la por ter feito isso e aí ela vai falar: mas eu só fiz isso porque você bebeu, eu só fiz isso porque você desrespeitou os meus amigos, eu só fiz isso porque, né? Ela vai dar a justificativa dela. E a questão aqui é, essa pessoa, essa moça, ela de fato contribuiu para o conflito crescer, não dá pra gente negar isso. E qual que é a grande questão aqui? Isso vai tirar todo o foco do problema. Aquela briga de criança, sabe assim? Você começou e a coisa não acaba nunca. Isso vai dificultar imensamente do outro perceber o que foi que aconteceu e o que é de sua responsabilidade. E aí vamos dizer que depois disso, vocês acabem solucionando ou a pessoa acaba entendendo que ela teve responsabilidade ali naquela situação toda. E aí, talvez o outro possa até se desculpar pelo que aconteceu. Só que essa desculpa, ela vem carregada por esse conflito todo. E aí que a gente se engana, porque a gente vai achar que o problema raiz está resolvido. Vocês estão lidando com a questão de forma periférica ainda. E o pior de tudo, sabe o que é? É que isso vai gerar uma falsa ideia de resolução. E quando a gente tem essa falsa ideia de resolução, sabe o que vai acontecer? O problema vai se repetir.
Ok, por último, mas não menos importante, como que a gente resolve isso tudo? Eu quero te lembrar mais uma vez, primeira coisa, você não precisa agir no calor do momento. Se retire da situação se possível, silencie, fique na sua, tome um espaço para você, vai ao banheiro, toma um copo d'água. E aí vem a parte mais difícil. Com muita coragem, entenda e reconheça o problema de fato. Para você reconhecer o problema de fato, é importante que você tenha uma conversa interna. O que é que eu tô sentindo? O que tá me gerando esse sentimento? O que foi no comportamento do outro que me causou isso? Se eu não tiver essa conversa interna, eu não vou conseguir identificar qual que é a questão. Então avalie aqui qual que foi a necessidade que não foi atendida e foi desrespeitada. Para aí sim você poder entender como você vai querer endereçar essa situação toda. E eu quero te lembrar, dê às situações a sua devida proporção. Não vai ser o drama que vai fazer com que a situação seja levada com seriedade. Sabe o que faz uma situação ser levada com seriedade? Você sentar com alguém, com calma, com tranquilidade e falar: fulano, aconteceu isso, eu senti aquilo, isso não é ok. Como que a gente vai fazer para isso não se repetir? A situação seriedade. Agora falar: olha o que você fez comigo, como você foi capaz de fazer isso, depois de tudo que eu fiz por você, yada, 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 isso não resolve, isso gera afastamento. Isso é muito superficial em comparação de virar para alguém e falar: eu me sinto triste quando você faz isso, para mim é muito difícil, eu não sei como reagir, eu me sinto com vergonha na frente das pessoas. Isso sim pode, talvez, gerar uma solução. Mas aqui, mais uma vez, não vá fazer de tudo uma grande questão. Avalie o que são problemas pequenos, médios e grandes. E aí sim você vai conseguir endereçar da forma que eles precisam ser endereçados. Outra coisa, diante de uma situação que mexe com você, o importante é não se perder nos pensamentos. Ele fez isso, ele fez aquilo. Mês passado essa situação se repetiu e a sogra, e a mãe, a vizinha, o cachorro, como eles estão envolvidos na situação. Não se perca nos pensamentos. Se centre, entenda o que você sente, qual foi a necessidade desrespeitada ou não atendida e o que é que você quer fazer daqui para frente, o que é que você precisa que seja feito. Vamos parar para pensar qual que é o problema a nível fundamental e essencial, porque senão as coisas se escalam e a gente não consegue resolvê-los. Bom, gente, se vocês ficaram até aqui comigo nesse vídeo, eu agradeço muitíssimo pela participação e a presença de vocês e também a confiança, né, por estar aqui me ouvindo falar de um assunto que é delicado. Mas antes de mais nada, antes da situação em si se resolver, eu quero dizer que a minha maior torcida é por você, para que você consiga lidar com essa situação da melhor forma possível. Que você saia dessa situação, mesmo que talvez ela não se resolva, sentindo orgulho de si mesmo. Porque você conseguiu quebrar aí talvez um ciclo vicioso e fazer as coisas um pouquinho melhor. Se esse tema te interessa, eu te convido a assistir outros vídeos aqui no canal, que eu também acredito que podem contribuir muitíssimo com essa questão. Me deixa aqui saber nos comentários o que vocês acharam desse papo. Espero revê-los em breve. Um beijo, se cuidem, tchauzinho!